Pô, tem alguns jogaços que a gente fica esperando assim que vai ser incrível e no final das contas é meio xoxo, né? Mas, cara, é o clássico, dificilmente não entrega e hoje a gente viu um dos melhores jogos desse ano tranquilamente e talvez dos últimos anos, não sei, assim, pra mim foi um espetáculo completo do começo ao fim. Talvez nem tanto pra quem é torcedor do Real Madrid, né? O Mbappé não tava 100% e aí o Ancelotti, em vez de substituir o Mbappé, simplesmente voltou a botar 4 homens no meio campo. O Ancelotti botou o time pra marcar num 4-1-4-1, né? Com o Tchouaméni aqui, colado no Olmo, geralmente. Os outros 4 fazendo aqui o papel do meio campo, né? E o Vini na frente, centralizado mesmo. E isso, eu achei que bem no comecinho do jogo, assim, deu uma amarrada na parada, né? A gente sabe que o meio campo do Barcelona é muito forte, principalmente se deixar o Pedri jogar bola. Então, achei que o Ancelotti povoar aquela área ali foi uma decisão inteligente. Mas mesmo assim o Barça começa melhor, o que era de se esperar. E não é que começa só melhor, assim, começa sem que o Real Madrid consiga jogar futebol. O Real Madrid tava só se defendendo dando chutão, basicamente, né? Essa aqui é uma bola que vai pra área e, cara, é uma das... pelo menos umas 4, 5 vezes nesse jogo em que o Valverde chegou como último homem na última hora pra salvar o Real Madrid. É absurdo que esse cara tem de noção de posicionamento, de cobertura principalmente, e a velocidade pra conseguir executar as coberturas e salvar o time, né, cara? Ele é bizarro. Tá aqui chegando em cima do Ferran, né, cara? Foram várias vezes. E o Barcelona começa a criar, ainda que não tanto, né? Tem essa bola do Yamal que ele chuta bem fraquinho, mas o Courtois meio que tava vendido no lance, ele não foi. Se essa bola vai no gol, ele ia tomar um gol meio humilhante, acho, né? Mas ela passou bem pertinho, não entrou. Depois tem essa bola de cabeça que o Courtois pega também. E aí, tipo, pra outros goleiros poderia ser difícil, né? Mas pra essa aqui, pro Courtois, assim, é padrão. É um negócio trivial, né? E até que sai o gol do Barcelona aos 27, o que tava amadurecendo, porque os caras estavam criando chance e o Real Madrid... Cara, o Real Madrid sem conexão nenhuma, assim, só baga pra frente e nem isso eles estavam conseguindo direito. É uma bola roubada lá no meio campo, cara, que vocês observem que é uma jogada toda brilhante, porque é o próprio Pedri que aciona lá na ponta direita o Yamal. Ele faz esse passe aqui, né? E aí o Yamal, cara, o que ele tem de visão de jogo, assim, esse guri, ele tem de timing, de esperar os momentos certos pra fazer as coisas. E ele tem de poder de decisão, de saber decidir mesmo, tô querendo dizer, né? O que fazer no momento das jogadas é brilhante, cara. Porque tu vê que a linha defensiva do Real Madrid tá toda aqui, né? Pra cima do Yamal, geralmente tem que ter 2. Porque se deixar o homem no 1 contra 1, meio que tu vai tomar bucha, né? Então tem aqui já o Tchouaméni tentando bloquear o caminho da perna esquerda. Aí demorou, mas chegou aqui, acho que é o Valverde, pra cobrir o Olmo. O Olmo tava se posicionando pra receber essa bola. E quando tá todo mundo mais ou menos encaixadinho... Tu vê, cadê o Pedri? Tu não consegue nem ver no frame, cara. Tu não consegue nem ver. Mas tem um espaço vazio que ele inteligentemente ataca. E o Yamal, ainda mais genial, né? Viu isso aqui, esperou isso aqui, segurou a bola. Tu vê que todo mundo do Real Madrid tá olhando pro Yamal, tá cercando o Yamal. E o Yamal bota essa bola aqui pro Pedri, que, cara, também vou te falar, com a temporada que ele tá fazendo, com a qualidade que ele tem no pé, ele meteu um tirambaço absolutamente perfeito, né? Um chute que... Cara, vocês sabem que não é um chute qualquer pra passar pelo Courtois, tem que ser muito bem colocado e com muita força. E foi o que ele fez no ângulo brilhante, né? Mais um pra essa temporada mágica do Pedri. Depois o Barcelona coloca uma bola na trave num escanteio, cara, que é um lance esquisito, um escanteio cobrado fechado. Que tipo, cara, como que a bola não bateu em ninguém? Tinha uns 200 jogadores no meio do caminho da bola, ela vai passando, ninguém toca. E no final ainda tem alguém que tenta se jogar lá. E esse frame aqui é muito doido, porque os jogadores do Barça pediram penal nisso aqui. Dá pra ver que o Ceballos tá puxando, acho que é o Cubarsí, né, se eu não tô enganado, que se jogou nessa bola, tentou dar uma voadeira ali. O juiz não marcou nada, acho que seria... Por esse frame parece pior do que foi, creio eu, né? Acho que seria meio rígido marcar uma coisa dessa. Aqui um dos raríssimos momentos em que o Real Madrid conseguiu fazer alguma coisa, que foi numa bola enfiada pro Vini Júnior, que ele chega na área e sofre o pênalti, só que ele estava impedido no começo da jogada. Então a linha do Barcelona salvando, a linha de impedimento, né, salvando o Barça mais uma milésima vez na temporada já. E cara, o jogo muda completamente quando vai pro intervalo. Eu não sei o que o Ancelotti falou pra rapaziada lá, mas os jogadores do Real Madrid voltaram não só melhores como grupo, porque entrou o Mbappé, né, o Mbappé no lugar do Rodrigo. E é preciso falar do Rodrigo um pouquinho, bem rapidinho, completamente sumido da partida, cara, é realmente um fantasma em campo assim. É curioso porque ele tem esse negócio de ser o invisível dos 4 lá da frente, né? Ele faz aquela comemoração assim, mas pô, de vez em quando ele é invisível mesmo, cara. Eu não sei se continuar com essa comemoração vai ser muito bom pra ele não, porque hoje meio que ele fez o papel, né, do fantasma. E o Mbappé entrou excelentemente bem no lugar do Rodrigo, cara. E não só isso, o Madrid inteiro voltou com um espírito diferente, cara. Os caras voltaram assim, com sangue nos olhos, com uma energia redobrada. Deve ter rolado um esporro lá no vestiário, algum papo, alguma coisa, porque foi uma mudança muito menos tática do que de atitude, né? A atitude dos caras mudou, tipo, uma chave assim, no intervalo, que fez os caras voltarem muito bem. E aí eles começam a criar jogadas em profusão. O Barcelona, que não tinha deixado o Real Madrid jogar nos 45 minutos iniciais inteirinho,
nesse momento estava sendo amassado, né? O Bellingham rouba essa bola lá no meio campo. O Bellingham, enquanto teve pernas, achei que fez uma partida sensacional, né? Ele, como sempre, um jogador que se mata pela equipe, rouba a bola, cria jogada, sai de pressão, ele é espetacular. Ele cria essa jogada todo sozinho, rouba a bola, dribla, enfia pro Vini, só que na hora que o Vini dá uma dominada, a bola fica um pouquinho pra trás, né? Quando ele domina, ele bota muito pro lado. Aí ele facilita a defesa do Szczęsny, que depois no rebote pega mais uma. Essa aqui é uma jogada espetacular, daquela que o Mbappé para, pedala, puxa pro lado, puxa pro outro. Ele tem uma potência tão forte, cara, que num espaço de campo ali de 2 metros, ele consegue acelerar de uma maneira que, pô, nem um cara novinho, assim como o Cubarsí ou os zagueiros rápidos, às vezes consegue pegar ele, né? E é uma jogada que claramente poderia ter saído um gol se ele de repente bate embaixo das pernas do Szczęsny, ou tenta bater entre o Szczęsny e a trave ali, né? Mas ele acaba chutando no peito do Szczęsny, nas pernas ali. O Szczęsny saiu muito bem, mas, cara, o Mbappé tava criando coisas do nada, assim, sacou? E o Barcelona, nesse momento, com 1 a 0, começou a ficar mais pro contra-ataque. Não tava conseguindo muito, só que eles tiveram 2 que coincidentemente foram praticamente idênticos, que é o Rafinha recebendo nesta posição mais ou menos pra finalizar. E ele finalizou das 2 vezes do mesmo jeito, meio que cruzado aqui assim, né? Tentando em direção a esse canto vazio do Courtois. Só que as 2 vezes ele errou. E eu acho, cara, que em outro jogo, talvez em outro dia, em que o Rafinha tá um pouquinho mais afiado, ele tinha metido esses 2 gols. Porque o bicho primeiro que ele tá assim, ele nem pensa muito, cara, quando a bola chega no Rafinha hoje em dia, ele já tem meio que a jogada na cabeça dele. Eu percebo isso, que ele toma decisões muito rápido, cara. Se que a bola chega, ele já manda essa patada, né? E ele também tá pegando muito forte na bola, cara. Então essas bolas, elas foram perigosíssimas, só que foi meio metro, 1 metro pro lado, né? Se vai na direção do gol ali. Eu acho que em outro dia, talvez mais inspirado, ele tinha guardado essas 2 buchas aí, tá? É claro que o C não existe no futebol. Essa aqui é outra jogada que o Mbappé vai levando a marcação, vai trazendo todo mundo. Toca pro Vini, né? E aí o Vini consegue até puxar e tirar do Koundé aqui. Ele entra na área e dá um corte. No que ele dá um corte, cai o Cubarsí, o Szczęsny cai também. Ele vê o cantinho aberto. Dá pra ver, cara, esse cantinho aqui atrás lá no segundo pau lá, fica meio que aberto na linha do Vini assim. Ele tenta dar um toquinho ali, só que ele toca muito fraco. E o Szczęsny foi muito bem, meteu a mão na bola ali e salvou, né? Ele até tenta dar uma levantadinha, mas o Szczęsny foi muito esperto no lance. Isso que ele tinha caído já, né? Então achei que ele foi muito bem. E mais uma jogada criada pelo Mbappé. Essa aqui é outra bola que acaba ficando... Cara, se não me engano, essa aqui é o Modric, que rouba a bola fica com o Vini. E ele chuta ela... Na hora, pela TV, eu achei que tinha passado, assim, lambendo a trave, mas ela passou meio longe. E o Modric, cara, quase 40 anos... Entrou bem na partida também, cara. Fez uma partidaça, eu achei, velho. Essa aqui é aquela segunda do Rafinha que eu falei, né? Tá chutando mais ou menos no mesmo lugar aqui, ó. Isso aqui é a bola, né? Passou um pouquinho assim, perto do gol. E esse aqui é o momento que sai o gol. Uma arrancada espetacular do Mbappé, que ele bota no meio das pernas de alguém ali. E aí quando o cara vai avançar, né? Começa a chegar 2 zagueiros, só que o Frenkie de Jong dá uma puxadinha por trás. O Frenkie de Jong fez uma falta tática ali, muito inteligente. Na real, não era 1 a 1 contra o goleiro, né? Ele tava marcado por 2 zagueiros aqui, então não cabia um vermelho pro De Jong. Mas foi um lance arriscado, ele tava quase entrando na área, Mbappé, né? E aí ele abriu a caixinha de ferramentas, cara, mostrando o jogadoraço que ele é, né? Ele mudou o time no segundo tempo e bateu essa falta com perfeição. Vocês podem ver aqui, cara, que o Szczęsny protegeu esse lado aqui do gol. E aqui ele ficou muito pro meio, muito pro meio. É um lance muito complicado pro goleiro porque tá muito perto, né, cara? Então se o cara bate com força, meio que em qualquer lugar é difícil de pegar. Então se ele fica muito mais pro outro lado, pode ser que o Mbappé dá uma paulada reta e ele toma o gol. E seria vergonhoso. Então o cara tenta ficar mais ou menos por aqui, só que fica um espaço aberto ali. E o Mbappé conseguiu arriscar de botar lá e bateu com perfeição, colado na trave, com muita força, não tinha como o Szczęsny pegar. Um golaço do Mbappé de falta, né? Que não é muito comum pra ele aí. O Real Madrid continua em cima, e essa aqui é uma jogada que o Vini consegue arrancar pela ponta esquerda. Ele deixa alguém no chão, acho que é o Íñigo Martínez, dando meio com o drible da vaca. E na hora de tocar, ele erra um pouquinho, cara. O Mbappé tava posicionado aqui no meio, só que chega o pau Cubarsí antes. Se eu não tô enganado, é o Cubarsí, né? E tira. Aliás, o Cubarsí também é bom ressaltar, cara, a partidaça que ele fez. Cara, a leitura de jogo desse cidadão, a quantidade de bolas que ele cortou, que tipo, ia ser uma enfiada sensacional pro Bellingham, ia passar o Vini correndo e ele, pá, na hora dava um carrinho e tirava. Ele é um guri muito, muito diferente, cara. Na zaga, né? Essa aqui é mais uma que ele salva chegando no momento perfeito ali. E o Real Madrid tava empilhando chances, jogando com muita energia, ganhando todos os duelos nesse momento, né? E o Barcelona acuado, cara. Então eu acho que quando o Real Madrid virou, eu achei que não só tinha sido justo, como achei que eles iam ganhar a partida, se eles conseguissem manter aquilo até o final, né? Esse aqui é um escanteio cobrado pelo Arda Güler, que sobe o Tchouaméni de cabeça, a gente sabe que ele é muito bom de cabeça, né? E manda pro fundo do gol pra fazer o 2 a 1. E cara, o escanteio do Tchouaméni,
desculpa, do Güler, né? Desculpa, do Arda. Pô, é um negócio sensacional, cara. O Arda Güler entrou muito bem em campo hoje. O guri é muito jovenzinho, mas ele mostra muita personalidade, cara. Um jogo desse tamanho, uma final, ele entrou consciente, pô, sempre botando a bola com categoria, saindo de pressão também. Não amarelou nem um pouco, mostrou muita qualidade, cara. Eu acho que esse guri tem um futuro brilhante. Resta saber se ele vai esperar o suficiente pra conseguir obter o seu espaço no Real Madrid que ele merece, né? Porque é muito bola. Só que depois que o Real Madrid faz o segundo, meio que o Barcelona dá uma acordada, né? O Real Madrid se recua. Eu acho que naquele momento o Ancelotti já pensou, cara, vamos segurar esse 2 a 1. Faltava coisa de 10 minutos, 12, alguma coisa assim, né? E aí o Real Madrid perdeu um pouco daquele ímpeto que fez eles irem tão bem no segundo tempo. E cara, eu vou te falar que assim, o Courtois, ele fez algumas grandes defesas na partida, tá? Ele é um goleiro espetacular. Mas é uma falha do Courtois isso aqui, creio eu, né? Porque é uma bola que o Lamine Yamal manda lá pro Ferran Torres, o Ferran Torres faz a corrida por trás do Rüdiger, né? O Yamal, acho que em grandes momentos da partida foi muito bem marcado pelo Fran Garcia, né? Mas em tantos outros ele apareceu, ele é muito craque, muito craque. Ele manda essa bola aqui perfeita pro Ferran. Só que o que acontece, né? Meio que fica naquela do Rüdiger deixar pro Courtois, o Courtois deixar pro Rüdiger, os dois não se entenderam muito bem. Na minha opinião, não era pro Courtois ter saído, né? Se é pra tu sair até onde tu foi, tu tem que ter certeza, cara, que tu vai ganhar essa bola, né? Tu não pode ser um lance que tu sai pra dividir, né? Até porque o zagueiro tá ali. Não que o zagueiro esteja em vantagem, né? O Ferran Torres tinha vantagem no lance, mas o zagueiro tá ali, não é que o zagueiro tá longe, né? Então acho que o Courtois falhou. Aí o Ferran Torres foi muito inteligente, dá um toquinho, tira do Courtois, empurra pro gol vazio. O Rüdiger, por esse frame, parece que ele vai chegar, né? Mas a bola tava correndo muito mais que ele, obviamente. Gol do Ferran Torres, o Tiburón, substituindo o Lewandowski lesionado, né? Aí já era no finzinho da partida, tava 2 a 2 indo pra prorrogação, quando o Vini, cara, claramente ele deu uma morrida fisicamente, né? E não foi o único jogador, cara, no final do jogo tava todo mundo morrendo ali, os caras tudo cansadíssimo. Mas o Vini, ele acabou o gás completamente, assim, acabou a bateria, e aí foi substituído. Não achei que foi uma boa partida dele, tá? Em muitos momentos aí o Vini não... Até conseguiu, tipo, aparecer nos momentos certos, mas tomou decisões erradas ou falhou um pouquinho tecnicamente. Ainda que ele entrou com a energia e a atitude totalmente perfeita no segundo tempo. Ele e o Mbappé, principalmente, metendo uma correria absurda ali, uma pressão monstruosa no ataque, funcionaram muito bem. E quando chega no último lance da partida... Pensei, pô, Barcelona campeão, né? Porque marcaram um pênalti no carrinho do Asensio pra cima do Rafinha. Pô, era praticamente o último lance. Eu pensei, o Asensio foi muito tanso, né? Por que o cara vai dar um carrinho no último lance, cara? Tenta bloquear na moralzinha. Mas daí vai pro VAR e, cara, ficou comprovadíssimo que o Asensio nem tocou no Rafinha, mano. Pô, eu acho isso muito vergonhoso, cara. O Asensio dá o carrinho e o Rafinha dá aquela quicada no chão assim, né? Já vai dobrando as pernas, já vai se jogando. Não tocou nada, cara. Pra não dizer que não tocou nada. Nas costas tem uma mãozinha assim, porque o Asensio tá se movimentando ali, a mão dele bate um pouco nas costas do Rafinha. Não é suficiente pra pênalti. O que o Rafinha tentou simular aqui era um carrinho que não tocou. Então, cara, vergonhoso assim, eu achei que era pênalti. Quando vai pro VAR eu fiquei muito decepcionado, porque é claro que todo jogador ia tentando levar vantagem a todo momento, né? Mas, pô, eu sonho com um jogo limpo, né? O cara puxa pra direita e chuta com a direita, cara. O que vai se jogar? Né? Então, o árbitro, eu acho que ele foi muito bem nessa partida, na maior parte do tempo. Mas ele acertou nessa aqui, ele foi o maior acerto dele no jogo. Porque ele cancela o pênalti no VAR, vai lá no Rafinha e dá um amarelo. Perfeito, simulou, meu amigo, toma amarelo. Bom, quem me acompanha há mais tempo sabe exatamente o que eu penso, né, de jogador que fica se jogando, simulando. Então o Rafinha tomou a punição muito bem punido aí e passou vergonha no final das contas, né, cara. Aí chega na prorrogação... E, cara, os jogadores estavam muito extenuados, assim, velho. A gente tava vendo dois times cansadíssimos. Eu achei que o Real Madrid tava pior ainda que o Barça. Talvez pelo nível de energia e correria que eles meteram no segundo tempo. Quando eles foram bastante superiores, na minha modesta opinião. E aí eu pensei que ia chegar pra prorrogação e os caras já teriam dado tudo deles, né? Que ia pro buraco esse título. Mas o principal ponto, cara, é que o Rüdiger, que é o melhor zagueiro do Real Madrid, tava todo arrombado. O Rüdiger teve um lance lá, que ele trombou, caiu, foi atendido e voltou pro jogo todo enfaixado. Se o Real Madrid tivesse um zagueiro de qualidade no banco, teria colocado o cara. Ele tava todo capenga e conforme, cara, cada minuto da prorrogação que ia passando, o Rüdiger ia ficando mais capenga, mano. O bicho tava assim, praticamente se arrastando em campo já. E aí o Ferran Torres começou a ser esperto e jogar em cima dele ali e conseguindo ganhar vantagens porque o Rüdiger tava lento, né? Ele tava se matando pelo time, mas ele tava lento. Então essa aqui é uma bola que o Ferran consegue girar pra cima do Rüdiger, chutar. O Rüdiger até chega ali pra travar, né? Mas o Ferran não faz o gol por pouco. E essa aqui é uma que depois desse lance o Ancelotti falou, não dá mais, tira o Rüdiger. Porque o Fermin... Ele bota na frente do Rüdiger e ganha uma facilidade incrível, cara. O Rüdiger não só tava cansado como tava capenga. E o Fermin só não fez esse gol
porque ele escorregou, cara. Aí o bicho chutou pra longe, né? Mas enfim, cara, era uma chance clara que ele girou em cima de um jogador que nem era pra estar em campo. Saiu o Rudiger no minuto 110, né? O cara aguentou muito mais tempo do que eu imaginava, cara. Ele saiu pra entrada do Endrick, inclusive. Aí o Tchouaméni foi jogar na zaga, né? E aí, cara, quando tu tá numa partida dessa, né? Qualquer errinho pode ser fatal. E quando os jogadores estão cansados, a probabilidade de erros individuais é muito maior, porque simplesmente o pé não responde mais à cabeça, o pé responde ao coração e ao cansaço físico. Tipo assim, às vezes tu pensa num giro que tu quer fazer, a perna não acompanha o teu pensamento. Às vezes tu bota na frente achando que vai chegar e simplesmente não tem energia pra chegar lá. Às vezes tu chega numa dividida mole porque tu já cansou, tu não tem mais bateria, irmão. E nem acho que seja o caso do Brahim Dias, porque ele entrou já com o segundo tempo rolando. Então vários jogadores ali estavam muito mais cansados que ele. Acho que foi um erro individual de não ter entrado no ritmo da partida, creio eu. Porque o Modric tocou uma bola pra ele e, cara, nesse nível de atuação, né, no maior clássico do planeta Terra, valendo um título, tu não pode dar mole, cara. E ele ficou esperando a bola chegar nele. E o Koundé, ligadaço. Aliás, o Koundé também fisicamente aguentou a partida inteira, né? Um jogador espetacular nesse sentido aí. E aí, cara, o Koundé vindo a mil, pegar a bola. E o Brahim Dias esperando a bola, o bicho assim, esperando a bola chegar. Quando ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, era muito tarde. Tu pode ver a postura, olha a postura do Brahim Dias. Ele tá quase caindo. Porque ele tava na... Vou, não vou, fico, não fico. Totalmente errado isso aqui, cara. Não querendo jogar o Brahim Dias embaixo do ônibus, tá? Porque é um ótimo jogador. Mas, tipo assim, é um lance que eu acho que nunca aconteceria com o Modric ou com o Bellingham, né? Os dois teriam lido a jogada e ido em direção à bola pra disputar ela, creio eu. De qualquer maneira, o Koundé, já na reta final da prorrogação, rouba essa bola na frente da área, manda um tirambaço no canto pra fazer o gol do 3-2. E era um momento da partida em que o Real Madrid, tipo assim, já tinha perdido tudo, cara. Não tinha mais de onde tirar desempenho do Real Madrid. Os caras estavam extenuados em campo. E por mais que o Arda tenha colocado ali umas 2 bolas pro Bellingham chegar na área, tentar finalizar, não tava conseguindo, né? Aí no finalzinho da partida, o Endrick se posiciona pra receber, recebe a bola, impedido. Então eles mesmos mataram meio que as últimas chances deles. E esse gol espetacular do Koundé, acho que vai ficar marcado na memória de muito torcedor culé e do torcedor merengue também, porque, pô, cara, esse jogo foi tão mágico, cara. Eu achei que teve tudo, assim, um futebol espetacular dos dois times. Pô, foi lá e cá, teve 2 viradas, prorrogação. Cara, foi muito legal mesmo. E quando acabou o jogo, deu mó treta, porque o Mbappé pega a bola, vai pra um contra-ataque, né? E aí, no correr ali, o braço dele dá uma tocadinha na face do Eric Garcia. O que acontece com o jogador de futebol? Obviamente o Eric Garcia se jogou no chão como se tivesse levado um murro na cara. E o juiz deu a falta, mano. Último lance do jogo. O Mbappé avançando em direção à área. O juiz marcou a falta nisso aí. Aí os jogadores do Real Madrid ficaram Cara, o Vini Júnior tava fora de si, né? Tava todo mundo ali entrando em campo, invadindo. Jogaram um negócio em direção ao juiz lá. E o Rudiger, cara, o Rudiger perdeu a cabeça. Cara, tava precisando de uns 2, 3 camaradas pra parar o Rudiger. Que, cara, a impressão que tinha é que ele ia lá dentro do campo dar porrada no árbitro, cara. O bicho tava com os olhos desse tamanho assim, arregalado, indo pra cima. Aí seguravam ele, dava a volta e tentava ir pelo outro lado. O bicho que tava maluco pra entrar em campo e espancar o juiz. Essa era a impressão que dava, né? Cara, o bicho tava fora de si, velho. O torcedor do Real Madrid tá numa assim de que, pô, cara, o clube se não ganhar tudo é uma crise absurda, né? Os caras estão contestando só Ancelotti, Vini, cara, tipo assim, as melhores pessoas que tem no clube. Tem gente lá do Real Madrid dizendo que não presta mais, tá acabado, que tem que ir embora, biribi, borobó. Eu, particularmente, acho que uma pá de jogadores do Real Madrid fizeram partidaço. O Valverde salvou o time umas 300 vezes. Tchouaméni, a partida dele como volante também é brilhante. Depois ele ainda faz o gol. Bellingham, um guerreiro, tá? O Rudiger foi bem enquanto aguentou. O Vini e o Rodrigo, não gostei muito da partida deles hoje, né? E o Mbappé entrou muito bem. Cara, o Modric entrou muito bem. Arda Güler entrou muito bem. O Fran Garcia fez um papel bem decente pra travar o Yamal, tá? E o jogo foi muito parelho no final das contas, cara. Eu acho que foi decidido em 2 erros individuais. O do Courtois e o do Brahim Dias, né? Não tem jeito. E do Barcelona aqui, cara, a partida do Yamal, em alguns momentos mais quieta, mas ele tem uma capacidade, ele não precisa nem estar muito perto da área, cara. Ele tá lá longe, cara, ele consegue ver coisas assim que os outros não veem. Tem uma bola no meio do jogo, assim, uma bola que ninguém vai nem lembrar, mas pra mim, ficou marcado, assim, porque, cara, ele pega a bola no meio campo e, tipo assim, ele já tinha visto o Rafinha lá a 40 metros de distância. E ele pega a bola e já faz um lançamento assim, ó, em meio segundo, tá ligado? O Ferran Torres se movimentou bem, foi guerreiro, girou umas 2 ali pra cima do Rudiger também, que foi espetacular. Pedri, não tem nem o que falar. O Cubarsí foi muito bem.
né? Nota, às vezes não mostra nada mesmo na partida, 6.7 pro Cubarsi, cara, pô, tá de sacanagem. Koundé foi muito bem também em vários momentos. Então pra mim, como neutro, cara, achei uma partidaça espetacular, achei que muitos jogadores mostraram ali o melhor que eles têm, ou próximo disso. Um alto nível incrível, né? Pra mim, o primeiro tempo foi praticamente todo do Barça, o segundo tempo, o Real Madrid muito melhor, e na prorrogação, muito mais pro Barcelona, porque o Real tava mortinho da Silva. E agora vocês aguentam o Elton John de Barcelona, tá? Porque esse guri, cara, o bicho, toda vez que eu lembro que ele não completou 18 anos ainda, eu fico abismado, cara. A maturidade desse cidadão, a qualidade dele, cara. Pra quem não percebeu, ele deu 2 assistências no jogo de hoje. E isso que eu falei que em alguns momentos ele foi bem marcado. Imagina se tivesse soltinho em campo. E, cara, uma coisa que eu pensei aqui, assim, é meio bobagem, tá? É só especulação. Mas eu fiquei pensando assim, cara, se o Ancelotti vai embora e o Real Madrid traz o Xabi Alonso, eles podem trazer junto o Wirtz, lá do Leverkusen. Faz todo sentido. O Real Madrid acho que poderia usar um jogador como ele. É um craque já formado, né? E o Xabi Alonso sabe como extrair o melhor dele. Faria sentido. E o que faria sentido também? O Real Madrid faz o caminho contrário com o Arda Güler. Manda o Arda Güler pra Leverkusen, porque lá ele vai ter todo o tempo como titular necessário pra desenvolver o melhor futebol. E ele vai virar um craquinho, creio eu. Ele tem uma qualidade muito bizarra, ele é muito inteligente. E bota uma cláusula de recompra, entendeu? Vai o Wirtz pra um lado, o Arda Güler pro outro. E uma cláusula de recompra do Arda Güler por, sei lá, 40 milhões, 50 milhões... E aí daqui uns 2, 3 anos o Real Madrid, se quiser, compra de volta. Acho que é uma coisa que poderia fazer bastante sentido, tá? A partida pra mim foi um espetáculo, espero que vocês tenham gostado aqui do pós-jogo. Se gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal de cortes pra acompanhar os próximos aí. Que essa semana tem Champions League e tem semifinal da Europa League com Nel Totón de la Massa. Então vocês sabem que eu estaria aqui chorando minhas pitangas, né?